O milionário árabe fez um comentário maldoso achando que ninguém entenderia. Mas a garçonete respondeu no mesmo idioma e o calou na hora. Ela escondia um passado heróico que mudaria para sempre a vida de todos no restaurante. E de onde você que está assistindo mora? Já passou por alguma situação onde alguém te subestimou e você deu a resposta perfeita? Essa história vai te emocionar do início ao fim. Se inscreva no canal agora mesmo e deixe seu like para mais conteúdos como esse. Nos próximos minutos, você vai descobrir como uma simples frase transformou completamente o destino dessa mulher. O ar-condicionado do restaurante Lua Azul soprava frio demais para uma tarde de verão no Rio de Janeiro. Mariana Duarte ajustou o pequeno broche dourado em seu uniforme preto impecável e respirou fundo, ensaiando aquele sorriso que aprendera a manter fixo no rosto durante as últimas 8 horas diárias. Aos 26 anos, ela havia se tornado especialista na arte da invisibilidade. Mesa 12, Mariana, avisou Alan, passando apressadamente por ela com uma bandeja equilibrada nos dedos. 3 estrangeiros. A Carla está de olho. Mariana assentiu discretamente. Carla Mendonça, a gerente do restaurante, era conhecida por sua obsessão com a imagem do estabelecimento, especialmente quando clientes internacionais estavam presentes. Do seu posto próximo à recepção, ela observava os funcionários com olhos de águia. Quando Mariana se aproximou da mesa, percebeu imediatamente que os 3 homens não eram turistas comuns. O mais velho deles, sentado ao centro, vestia uma túnica tradicional árabe impecavelmente branca e óculos escuros, apesar da iluminação suave do restaurante. Joias reluziam em seus dedos. Os outros 2 usavam ternos caros e possuíam a postura vigilante de seguranças profissionais. Boa tarde, senhores. Bem-vindos ao Lua Azul. Posso oferecer algo para beber? Mariana perguntou no inglês fluente que raramente usava ali. O homem de túnica sorriu com aquele tipo de sorriso que não alcança os olhos. Oh, ela fala inglês? Que surpresa encantadora! Comentou olhando para os companheiros. Querida, traga-nos sua melhor champanhe. A mais cara que tiverem. Mariana manteve o sorriso profissional. Certamente, senhor. Enquanto anotava o pedido, ouviu o homem murmurando algo em árabe para seus acompanhantes. As palavras atingiram seus ouvidos com clareza cristalina. Yala haminda ya lil sakain. Hala nakil farig. Que desperdício de pernas para uma mente tão vazia. Os outros 2 riram discretamente. Mariana finalizou suas anotações, mantendo a expressão inalterada. 8 anos se passaram, desde que ela ouvira alguém falar árabe tão próximo. 8 anos tentando apagar as memórias que aquelas sílabas ásperas evocavam. Algo mais, senhores? Perguntou a voz calma, escondendo a tempestade interior. Apenas a champanhe, por enquanto, Habibti, respondeu o homem, usando o termo árabe para querida, com um tom condescendente. Depois, em árabe novamente, completou para seus companheiros. Ela provavelmente só entende sorrisos e gorjetas, como todas as outras aqui. O pequeno caderno tremia levemente nas mãos de Mariana. 8 anos de silêncio, de invisibilidade cuidadosamente construída. 8 anos para aprender que algumas batalhas não valiam a pena, mas talvez esta valesse. As palavras revelam mais sobre quem fala do que sobre quem ouve, respondeu em árabe clássico e impecável, sua voz baixa, mas firme. E o senhor já disse o suficiente. O silêncio que caiu sobre a mesa foi absoluto. Os 3 homens a encararam com expressões que variavam do choque à curiosidade. E naquele momento, algo que Mariana havia lutado para manter adormecido começou a despertar novamente. Ela não sabia, enquanto se afastava sentindo o peso dos olhares em suas costas, que acabara de desencadear uma reação que mudaria completamente o cuidadoso equilíbrio de sua existência. O que foi aquilo? Alan perguntou enquanto Mariana esperava que o barman preparasse a champanhe para a mesa 12. Seus dedos tamborilavam nervosamente no balcão de mármore. Nada, ela respondeu, olhando para a porta da cozinha. Só um cliente sendo cliente. Alan se aproximou baixando a voz. Você falou alguma língua estrangeira com eles? A Carla está fuzilando você com os olhos desde que saiu de lá. Mariana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Olhou discretamente por cima do ombro e confirmou. Carla a observava com intensidade de seu posto próximo à recepção. O celular pressionado contra o ouvido, gesticulando enquanto falava com alguém. Não foi nada, insistiu Mariana.
mais para si mesma do que para Alan. Toma cuidado, ele murmurou. Tem algo diferente com esses caras. O grandão de túnica não é qualquer um. Ouviu Maître comentando que é um tal de Sheikh Khalid al-Rashid, empresário bilionário. O barman colocou a garrafa de champanhe numa bandeja com 3 taças de cristal. Mariana a pegou, sentindo o peso do vidro e do líquido dourado, que valia mais do que seu salário semanal. Inspirou profundamente e retornou à mesa 12. O sheik havia removido os óculos escuros, revelando olhos penetrantes que a seguiram enquanto ela servia as bebidas. Os 3 homens mantiveram-se em silêncio durante o processo, observando cada movimento com incomum atenção. Gostariam de fazer seus pedidos agora? Perguntou em português, decidindo manter-se no idioma local. O sheik inclinou-se para a frente. Seu árabe é notável, comentou em inglês. Onde aprendeu? Os senhores precisam de mais alguns minutos com o cardápio? Mariana insistiu, ignorando a pergunta. Um dos acompanhantes do sheik pigarreou. Khalid, talvez devêssemos respeitar a privacidade da moça. Privacidade? O sheik ergueu uma sobrancelha, sem tirar os olhos de Mariana. Estou apenas curioso sobre como uma garçonete brasileira fala árabe clássico com sotaque libanês. O coração de Mariana falhou uma batida. Libanês. Ele havia identificado não apenas que ela falava árabe, mas um sotaque específico. Memórias que ela mantinha trancadas ameaçaram emergir. O cheiro de pão fresco nas ruas de Beirute pela manhã, antes que o mundo desabasse. O som das vozes chamando da mesquita. O gosto do ar carregado de pólvora. Voltarei em alguns minutos para anotar seus pedidos, disse ela, afastando-se rapidamente. Ao passar pela estação dos garçons, viu Carla ao telefone, digitando algo em seu tablet enquanto olhava fixamente para ela. Pela primeira vez em anos, Mariana sentiu o mesmo frio na espinha que experimentara ao cruzar a fronteira, deixando para trás uma vida inteira. Naquela noite, ao sair do restaurante pela porta dos fundos, teve certeza de que estava sendo observada e percebeu com desconforto crescente que sua invisibilidade cuidadosamente cultivada havia sido comprometida por 6 palavras em árabe. A pequena kitnet de Mariana, em Copacabana, ficava no 8º andar de um prédio antigo sem elevador. Normalmente, a subida representava um momento de descompressão, quando deixava para trás o restaurante e todas as suas máscaras. Naquela noite, porém, cada sombra no corredor mal iluminado parecia esconder uma ameaça. Dentro do apartamento, ela trancou a porta com as 3 fechaduras que instalara ao se mudar. Um hábito que seus vizinhos consideravam paranoia, mas que ela sabia ser precaução necessária. Deixou a bolsa sobre a mesa de centro e caminhou até a pequena varanda que dava vista para um pedaço triangular do oceano entre 2 prédios mais altos. No céu, a lua crescente lembrava-a do símbolo que via todos os dias em sua infância. Seu pai costumava dizer que a mesma lua iluminava tanto o Rio quanto Beirute, uma tentativa de confortá-la quando deixaram o Brasil, sua terra natal, para retornar ao Líbano quando ela tinha apenas 12 anos. Mariana abriu a gaveta falsa que construíra sob o armário da cozinha e retirou uma caixa metálica. Dentro, um passaporte libanês com o nome Mariam Daoud, fotos antigas e um pequeno dicionário árabe-português com as bordas chamuscadas, artefatos de uma vida que havia abandonado. O telefone vibrou sobre a mesa. Era Alan. Mari, tudo bem com você? Ela hesitou antes de atender. Tudo por quê? A Carla está enlouquecida. Depois que você saiu, ficou fazendo 1000 perguntas sobre você. Quanto tempo trabalhamos juntos? Se você já tinha mencionado falar outros idiomas além do inglês... Mariana sentou-se na beirada da cama, sentindo o estômago afundar. O que você disse? Nada que pudesse te prejudicar, Alan garantiu. Mas tem mais. Aquele sheik voltou ao restaurante 1 hora depois que você saiu. Pediu para falar com você. Quando soube que seu turno havia acabado, deixou um cartão com o maître, endereçado a você. O silêncio se estendeu entre eles. Mari, você ainda está aí? Estou, ela respondeu mecanicamente. O que o cartão dizia? Não sei, a Carla interceptou. Mas acho que você deveria se preparar. Ela está determinada a descobrir o que aconteceu. Mencionou algo sobre sua ficha de admissão. A ficha de admissão, onde Mariana havia afirmado categoricamente que só falava português e inglês básico.
onde havia omitido seus 5 anos no Líbano, onde havia reinventado seu passado para se tornar invisível. Obrigada por avisar, ela disse finalmente. Tem algo que eu possa fazer? Mariana olhou para o pequeno dicionário chamuscado em sua mão. Só. Se alguém perguntar, diga que não sabe de nada. Após desligar, aproximou-se novamente da varanda. Nas ruas abaixo, um carro preto estacionado destacava-se entre os veículos coloridos dos moradores locais. 2 homens aguardavam dentro dele, claramente visíveis sob a luz do poste. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Mariana sonhou com sirenes e o céu de Beirute iluminado por explosões. Acordou sobressaltada às 4 da manhã, com o gosto de pó e medo na boca. O carro preto ainda estava lá. A semana seguinte transcorreu num estranho limbo para Mariana. No restaurante, Carla mantinha-se distante, mas sua vigilância era constante. Sempre que Mariana levantava os olhos, encontrava o olhar inquisitivo da gerente. Acho que ela está coletando informações, comentou Alan durante uma pausa, enquanto dividiam um pão de queijo na área de descanso dos funcionários. Ouvia falando ao telefone com alguém sobre verificação de antecedentes. Mariana assentiu em silêncio. O carro preto continuava aparecendo esporadicamente perto de seu apartamento. Nos últimos dias, havia retomado antigos hábitos, variando rotas, verificando se estava sendo seguida, observando reflexos nas vitrines para identificar rostos recorrentes. A noite de sexta-feira trouxe um movimento intenso ao Lua Azul. Turistas e cariocas disputavam as mesas na área externa com vista para o mar. Mariana atendia à sessão interna quando Carla aproximou-se com seu tablet. Mesa 8, exclusiva para você, anunciou com um sorriso que não alcançava os olhos. Um grupo de empresários libaneses. Pediram especificamente pela garçonete que fala árabe. O coração de Mariana acelerou. Posso trocar com o Alan. Estou com muitas mesas. Não, Carla respondeu secamente. Eles insistiram. E eu estou curiosa para ver como você vai se sair. Mariana sentiu-se encurralada. Ao se aproximar da mesa, reconheceu imediatamente o sotaque levantino nas conversas. 5 homens de meia idade vestidos com elegância discreta interromperam a conversa quando ela chegou. Maza al-Khairi cumprimentou-os formalmente em árabe. Boa noite. Os 5 homens sorriram genuinamente surpresos. Ahlan wa sahlan, respondeu o mais velho deles. Nos disseram que havia uma compatriota aqui. De qual região você é, minha filha? A pergunta, feita com a familiaridade calorosa típica dos libaneses, pegou Mariana desprevenida. Há quanto tempo não era tratada como uma pessoa com origem, história, identidade? Há quanto tempo era apenas um uniforme servindo mesas? Beirute, respondeu quase automaticamente. Hamra, o homem mais velho iluminou-se. Ah, Hamra. Conheço bem. A universidade, as cafeterias Ruiblis. Minha sobrinha estudou medicina lá. Algo dentro de Mariana se aqueceu com a menção dos lugares familiares. Por alguns instantes, permitiu-se ser Mariam novamente, explicando o cardápio em árabe, traduzindo os pratos brasileiros, rindo das comparações com a comida libanesa. A alguns metros dali, Carla observava a cena com expressão impenetrável. Quando Mariana retornou à cozinha, vários funcionários a olhavam com curiosidade. Não sabia que você falava. O que era aquilo? Árabe? Perguntou Sofia, uma das atendentes mais novas. Libanês, corrigiu o chefe automaticamente. Minha avó falava. Reconheço o som. Alan colocou-se protetoramente ao lado de Mariana. E daí? Desde quando falar outros idiomas é crime? Pela primeira vez em anos, Mariana sentiu-se exposta, visível. O uniforme que a protegia agora parecia transparente, revelando tudo o que tentara esconder. Ao voltar para atender à mesa dos libaneses, notou que um dos clientes solitários, um senhor de cabelos grisalhos que frequentava o restaurante quase semanalmente, a observava com atenção incomum. Quando seus olhares se cruzaram, ele não desviou. Ao contrário, assentiu levemente, como se confirmasse algo para si mesmo. Aquela noite terminou com aplausos espontâneos dos empresários libaneses quando ela lhes trouxe a sobremesa, orgulhosamente anunciada em árabe. O mais velho insistiu em apertar sua mão e deixou uma gorjeta generosa. Beirute sente sua falta, disse ele, mas entendo por que você escolheu partir. As palavras enviaram um calafrio pela espinha de Mariana. Como ele poderia saber?
Ao sair do restaurante naquela noite, encontrou o cliente solitário de cabelos grisalhos esperando no ponto de ônibus. Quando seus olhares se cruzaram novamente, ele sorriu. Ana Baref Minenti, disse em árabe baixinho. Eu sei quem você é. O ônibus noturno estava quase vazio. Mariana sentou-se no fundo, tentando processar o encontro inesperado. O homem de cabelos grisalhos não entrara no ônibus. Apenas permanecera no ponto com um leve aceno enquanto o veículo partia. Eu sei quem você é. Ao chegar em seu apartamento, encontrou um envelope branco que alguém deslizara por baixo da porta. Seu nome verdadeiro, Mariam, escrito em elegante caligrafia árabe. Dentro, um simples cartão com um número de telefone e uma mensagem. Quando estiver pronta para conversar sobre o Hospital Hamra, 2017. Mariana deixou o cartão cair no chão como se queimasse seus dedos. 2017. O ano em que tudo mudara. O ano que tentara apagar de sua memória. Naquela noite não conseguiu dormir. Às 5 da manhã, cansada de revirar-se na cama, levantou-se e organizou meticulosamente seus poucos pertences numa pequena mala. Velhos hábitos. Sempre pronta para partir, seu telefone vibrou com uma mensagem de Alan. Precisamos conversar. Carla convocou reunião de emergência com todos os funcionários para a segunda. Tem algo a ver com você. A segunda-feira chegou com chuva torrencial, transformando as ruas do Rio em córregos temporários. Mariana chegou ao restaurante encharcada, apesar do guarda-chuva. Os funcionários já estavam reunidos na área interna, rostos tensos, refletindo a iluminação azulada do ambiente. Carla aguardava à frente, ao lado do proprietário, Sr. Paulo, presença rara no estabelecimento. Seu olhar encontrou o de Mariana quando ela entrou, uma mistura de triunfo e desdém. Agora que estamos todos aqui, Carla começou, preciso abordar uma questão séria. Descobrimos que uma funcionária mentiu em sua ficha de admissão. Omitiu informações cruciais sobre seu histórico e habilidades. Um murmúrio percorreu o grupo. Halanka, ao lado de Mariana, aproximou-se instintivamente. Contratamos Mariana Duarte há 3 anos como garçonete, continuou Carla. Uma brasileira comum segundo seus documentos. Mas parece que estamos na presença de alguém com talentos excepcionais. O sarcasmo em sua voz era palpável. Semana passada descobrimos que ela fala árabe fluentemente. Não apenas conversação básica, mas tradução profissional. Uma habilidade que curiosamente esqueceu de mencionar quando perguntamos sobre idiomas em sua entrevista. Senhor Paulo franziu o senho, parecendo confuso com o rumo da reunião. Também descobrimos, Carla prosseguiu erguendo seu tablet, que sua documentação apresenta inconsistências. Mariana Duarte existe nos registros brasileiros, mas há um período de 5 anos em que ela simplesmente desaparece. Nenhum registro de emprego, educação ou residência no Brasil. O restaurante ficou em silêncio absoluto. Mariana sentiu o sangue deixar seu rosto. Talvez nossa garçonete multilingüe queira explicar a todos quem ela realmente é. Todos os olhares voltaram-se para Mariana. Anos de prática em se manter invisível não a haviam preparado para este momento. Estar no centro das atenções, ter seu passado exposto como entretenimento para uma plateia curiosa. Mas antes que pudesse responder, a porta do restaurante abriu-se. O homem de cabelos grisalhos entrou, sacudindo a água de seu guarda-chuva. Perdoem-me pelo atraso, disse em português fluente, embora com leve sotaque. Imagino que estejam discutindo sobre Mariam Daoud. Carla piscou, claramente não esperando uma interrupção. Desculpe, mas quem é o senhor? O homem sorriu, caminhando calmamente em direção ao grupo. Dr. Farid Nassar, diretor médico aposentado do Hospital Internacional de Hamra, Beirute. Seus olhos encontraram os de Mariana, e acredito que tenho algumas informações que podem esclarecer essa reunião de emergência. A chuva intensificou-se lá fora, tamborilando contra as janelas do lua azul. Dentro do restaurante, o silêncio era palpável enquanto o Dr. Farid se aproximava do centro da roda formada pelos funcionários. Sr. Paulo, ele cumprimentou o proprietário com um aperto de mão firme. Lembra-se de mim? Jantamos juntos no evento beneficente da Embaixada Libanesa no ano passado. O rosto do Sr. Paulo iluminou-se com reconhecimento. Dr. Nassar. Claro, claro. Não esperava vê-lo aqui hoje. Carla parecia desconfortável,
com a virada inesperada dos acontecimentos. Com todo respeito, esta é uma reunião interna. Sobre uma funcionária que vocês suspeitam estar escondendo algo, interrompeu o Dr. Farid suavemente. Estou aqui precisamente para esclarecer alguns fatos. Ele virou-se para Mariana, que permanecia imóvel, como se qualquer movimento pudesse despedaçar o frágil momento. Marian, ou Mariana, como prefere ser chamada agora, trabalhou como tradutora no hospital que eu dirigia em Beirute, explicou ele, dirigindo-se a todos. Numa região onde pacientes falavam árabe, inglês, francês e às vezes nenhum desses idiomas, alguém com seu talento linguístico era inestimável. Mariana sentiu um nó na garganta. As memórias que havia suprimido por tanto tempo começavam a emergir. Corredores brancos manchados de vermelho, o cheiro de antisséptico misturado com pólvora, crianças chorando em idiomas que só ela compreendia. O que isso tem a ver com ela ter mentido em sua ficha? Carla insistiu, agarrando-se ao único ponto que lhe interessava. Dr. Farid ergueu uma sobrancelha. Você já esteve numa zona de conflito, senhorita? Mendonça. Carla Mendonça. Senhorita Mendonça. Já viu o que acontece quando bombas caem em mercados lotados? Já tentou traduzir os últimos desejos de um homem agonizante para uma família que não fala a mesma língua? O restaurante ficou em silêncio sepulcral. Alguns funcionários baixaram o olhar, desconfortáveis. Mariana não era apenas tradutora, continuou o Dr. Farid, sua voz agora mais suave. Era mediadora entre mundos, entre médicos estrangeiros e pacientes locais, entre militares e civis, entre vida e morte muitas vezes. Alan lançou a Mariana um olhar de surpresa e admiração. Sofia, a atendente mais nova, tinha lágrimas nos olhos. Em 2017, nosso hospital ficou entre linhas de e fogo. As regras de neutralidade médica, tão bonitas no papel, significam pouco quando há armas apontadas para você. Dr. Farid fez uma pausa, seus olhos distantes por um momento. Mariam arriscou sua vida repetidamente, negociando passagem segura para ambulâncias, traduzindo para ambos os lados, permitindo que feridos entrassem no hospital independentemente de suas afiliações. Por que ela deixaria tudo isso para servir mesas no Brasil? Perguntou Carla, mas seu tom havia suavizado. Dr. Farid olhou para Mariana, uma pergunta silenciosa em seus olhos. Ela assentiu levemente, dando-lhe permissão para continuar, porque tomar partido na guerra, mesmo que seja o partido da humanidade, a transformou em alvo. Ele respondeu simplesmente. Depois que o hospital foi atacado, muitos funcionários internacionais foram evacuados, mas Marian, como cidadã libanesa brasileira, enfrentou uma escolha impossível. A sala permaneceu em silêncio por longos momentos. A chuva lá fora havia diminuído para uma garoa constante. Então ela fugiu, concluiu Carla, mas sem a acusação anterior. Ela sobreviveu, corrigiu o Dr. Farid, e tentou reconstruir sua vida longe dos horrores que presenciou, longe dos pesadelos que ainda a perseguem. Escolheu um trabalho onde pudesse ser invisível, onde ninguém perguntasse sobre seu passado. Sr. Paulo pigarreou, visivelmente emocionado. Acho que esta reunião acabou. Todos de volta ao trabalho, por favor. Temos um restaurante para preparar. Virando-se para Carla, acrescentou em voz baixa. Em meu escritório, agora. Enquanto o grupo se dispersava, Dr. Farid aproximou-se de Mariana. Perdoe-me por aparecer assim, disse ele em árabe. Mas quando a vi no restaurante, reconheci-a imediatamente. Seus olhos ainda são os mesmos de Beirute. Mariana lutou contra as lágrimas. Como o senhor veio parar aqui? No Rio? A guerra nos marca de maneiras diferentes. Ele respondeu suavemente. Alguns como você buscam o anonimato. Outros como eu buscam um propósito em ajudar aqueles que também fugiram. Ele sorriu tristemente. Trabalho com refugiados no Brasil agora. Uma coincidência encontrá-la aqui. Antes que Mariana pudesse responder, Alan aproximou-se cautelosamente. Mariana! A Carla está saindo do escritório do Sr. Paulo e ela não parece feliz. Dr. Farid apertou brevemente a mão de Mariana. Estarei na mesa de sempre, se precisar de mim. Enquanto ele se afastava, Mariana percebeu que, pela primeira vez em anos, havia alguém que conhecia toda a sua história. Alguém que sabia quem ela realmente era. E essa revelação trazia tanto terror quanto alívio. A notícia sobre o passado de Mariana
espalhou-se rapidamente entre os funcionários do Lua Azul. Alguns a tratavam agora com reverência quase cômica, outros com desconfiança velada. Helen permaneceu o mesmo, uma constante pela qual ela era profundamente grata. Estão dizendo que você salvou centenas de vidas, comentou ele enquanto organizavam talheres antes do expediente. Que enfrentou soldados armados sozinha. Mariana balançou a cabeça. As pessoas adoram criar heróis. A realidade era muito mais banal e assustadora. Banal? Você traduzia em uma zona de guerra. Eu apenas falava. Ela respondeu, alinhando perfeitamente os garfos. Transformava palavras de medo em palavras de compreensão. Não era heroísmo. Era sobrevivência. Antes que Alan pudesse responder, Carla aproximou-se. Nos 3 dias desde a revelação, a gerente havia se mantido distante, comunicando-se com Mariana apenas quando absolutamente necessário. Mesa VIP reservada para hoje à noite, informou friamente. Sheikh Al-Rashid e convidados. Solicitaram especificamente você. Mariana congelou. Pensei que o Sr. Paulo tivesse dito. O Sr. Paulo disse que você poderia escolher suas mesas daqui para frente. Carla interrompeu. Mas também disse que rejeitarmos o Sheikh seria mal para os negócios. Ele é investidor em metade dos hotéis de luxo do Rio. Um impasse silencioso formou-se entre elas. Finalmente, Mariana assentiu. Estarei lá. Quando Carla se afastou, Alan tocou levemente o braço da amiga. Você não precisa fazer isso. Podemos inventar uma doença, uma emergência familiar. Não. Mariana respondeu, uma nova determinação em sua voz. Estou cansada de fugir. O Sheikh Khalid Al-Rashid chegou às 20 horas em ponto, acompanhado por seus 2 seguranças habituais, e, surpreendentemente, Dr. Farid. Os 4 foram acomodados na melhor mesa do restaurante, com vista panorâmica para a praia de Ipanema, iluminada pela lua crescente. Mariana aproximou-se, sentindo como se estivesse entrando em um campo minado. Mazá Al-Khair cumprimentou em árabe. Dr. Farid sorriu encorajadoramente. Senhorita Daoud, respondeu o sheik em inglês, usando seu sobrenome libanês. Ou prefere Duarte agora? Mariana é suficiente. Ela respondeu no mesmo idioma. O sheik indicou a cadeira vazia ao seu lado. Por favor, junte-se a nós por um momento. Não era um pedido. Mariana hesitou olhando para Dr. Farid, que assentiu sutilmente. Apenas por um momento, concordou, sentando-se na ponta da cadeira. Postura tensa. Dr. Nassar tem me contado histórias fascinantes sobre você, começou o sheik, servindo-se de água com limão. Sobre seu trabalho no Hospital Hamra. Histórias exageradas, tenho certeza, respondeu Mariana cautelosamente. Pelo contrário, interveio Dr. Farid. Fui econômico nos detalhes, especialmente sobre como você ajudou a evacuar a ala pediátrica durante o bombardeio de 2017. O sheik estudou Mariana com intensidade. Sabia que meu primo estava naquele hospital? Ahmed Al-Rashid, ferido em um atentado 2 dias antes. Médicos europeus salvaram seu braço graças a uma tradutora que não saía do lado dele, que insistia em explicar cada procedimento, cada medicamento. Mariana sentiu o sangue congelar em suas veias. Ahmed Al-Rashid, o jovem com olhos tristes e braço dilacerado. 22 anos, estudante de engenharia. Ela passara 3 dias ao seu lado, traduzindo dia e noite enquanto médicos lutavam para salvar seu braço. Ele perguntava por você depois, continuou o sheik. A anjo tradutora, como te chamava. Quando desapareceu após o bombardeio, ele ficou devastado. Pensou que estivesse morta. Muitos morreram naquele dia, Mariana respondeu baixinho, as memórias inundando sua mente como uma represa rompida. Mas você sobreviveu. Reinventou-se do outro lado do mundo. O sheik inclinou-se para a frente. Por que esconder quem você é? Por que servir mesas quando poderia usar seus talentos extraordinários? A pergunta pairou no ar como fumaça. Um dos seguranças pigarreou desconfortavelmente. Khalid, Dr. Farid interveio suavemente. Talvez devêssemos permitir que Mariana nos sirva como planejado. Esta conversa pode continuar durante o jantar. O sheik recostou-se, um leve sorriso nos lábios. Claro, perdoe minha impaciência. Anos procurando pela pessoa que salvou meu primo, apenas para encontrá-la por acaso em um restaurante no Brasil. Mariana levantou-se, pernas trêmulas. Voltarei com a carta de vinhos. Enquanto se afastava,
ouviu claramente o sheik comentar com o Dr. Farid. Ela não tem ideia do valor que possui, tem? Na estação dos garçons, Mariana encontrou Alan observando-a preocupado. O que aconteceu lá? Você está pálida. Eles sabem quem eu sou, sussurrou ela. Não apenas partes da história, tudo. Do outro lado do salão, Carla observava a cena com expressão indecifrável, o celular pressionado ao ouvido. Quando seus olhares se cruzaram, a gerente não desviou. Ao contrário, sorriu. Um sorriso frio que enviou um arrepio pela espinha de Mariana. A noite estava apenas começando, e ela sentia que algo maior que todos eles estava sendo colocado em movimento. A semana transcorreu em estranho equilíbrio. O sheik havia partido na manhã seguinte, deixando uma gorjeta exorbitante e um cartão com seu número pessoal para Mariana. Dr. Farid continuava aparecendo no restaurante, sempre na mesma mesa, sempre observando-a discretamente enquanto trabalhava. Carla, surpreendentemente, havia recuado em sua hostilidade aberta, substituindo-a por uma cordialidade tensa. Os colegas de Mariana oscilavam entre curiosidade respeitosa e desconforto, como se não soubessem se estavam trabalhando com uma heroína de guerra ou uma fugitiva perigosa. Não. Entendo o que está acontecendo, confessou Mariana a Alan, enquanto caminhavam juntos até o ponto de ônibus após o expediente de sexta-feira. É como se todos estivessem esperando que eu exploda ou algo assim, Alan riu. Você tem que entender, Mari. Para nós, você sempre foi a garçonete eficiente e quieta. Agora descobrimos que você tem essa história incrível, esse passado que parece saído de um filme. É muita informação para processar, mas continuo sendo a mesma pessoa. Não, não continua, Alan respondeu suavemente. Agora você é você mesma. Não está mais escondida. Faz toda a diferença. No sábado à tarde, Mariana atendeu a porta de seu apartamento para encontrar Sofia, a atendente mais nova do restaurante, segurando uma pequena cesta. Desculpe aparecer sem avisar, disse Sofia nervosamente. É que, bem, eu queria te mostrar algo. Relutantemente, Mariana convidou-a para entrar. Sofia olhou ao redor, claramente surpresa com a simplicidade quase espartana do apartamento. Poucos móveis, nenhuma decoração além de uma única fotografia emoldurada de Beirute antes da guerra. Trouxe isso para você. Sofia estendeu a cesta, que continha pães árabes, hummus e outros petiscos libaneses. Minha avó é síria. Quando soube sobre você... Bem, ela insistiu que eu trouxesse. A gentileza inesperada deixou Mariana sem palavras. Aceitou a cesta emocionada. Tem mais, continuou Sofia, abrindo a bolsa para retirar uma pasta. Sou estudante de jornalismo. Estou fazendo um projeto sobre refugiados. Depois que soube da sua história. Bem, pesquisei sobre o Hospital Hamra. Ela abriu a pasta, revelando recortes de notícias e impressões de artigos. Encontrei isso. Achei que você gostaria de ver. Mariana olhou para a primeira foto. O hospital parcialmente destruído após o bombardeio. Na segunda imagem, equipes médicas atendendo feridos no estacionamento. E na terceira, Mariana sentiu o coração parar. Ela mesma, mais jovem, cabelos cobertos com um hijab improvisado, ajudando a carregar uma criança para uma ambulância. Onde você conseguiu isso? Perguntou com voz trêmula. Arquivo online do Al Jazeera, Sofia respondeu. A legenda diz: tradutora local auxilia na evacuação de pacientes após bombardeio ao Hospital Hamra. Sem nome. Mariana passou os dedos sobre a imagem empoeirada de seu passado. A mulher na fotografia parecia uma estranha agora. Os olhos determinados, a postura ereta, o rosto sem o medo constante que se tornara seu companheiro nos anos seguintes. Por que está me mostrando isso? Perguntou finalmente. Sofia hesitou. Porque acho que você precisa saber. Há rumores circulando no restaurante. A Carla tem falado com pessoas poderosas sobre você. Que tipo de pessoas? Não sei ao certo. Mas ouvi o nome do sheik. E algo sobre uma proposta. Sofia mordeu o lábio. Também ouvi o nome da embaixada libanesa. Um frio percorreu a espinha de Mariana. Sofia. Obrigada por me contar. E por... Ela gesticulou para a cesta e os recortes. Por me ver como pessoa, não como curiosidade. Após a partida de Sofia, Mariana permaneceu sentada no sofá, olhando para a fotografia do hospital. Memórias que havia mantido trancadas por tanto tempo, agora transbordavam.
O caos, os gritos, o pó que cobria tudo, o cheiro metálico de sangue. Mas também a solidariedade. A humanidade crua que emergia nos piores momentos. As vidas salvas através de palavras traduzidas no momento certo. Seu telefone tocou, mostrando um número desconhecido. Hesitou antes de atender. Mariam Daoud? Perguntou uma voz feminina formal. Quem fala? Respondeu cautelosamente. Embaixada do Líbano no Rio de Janeiro. Gostaríamos de agendar uma reunião com você na segunda-feira. É sobre seu status legal e outras oportunidades. Após desligar, Mariana caminhou até a pequena varanda. O céu do Rio escurecia gradualmente. As luzes da cidade começando a brilhar como estrelas artificiais. Lá embaixo de um mesmo carro preto de sempre. Ela não estava mais fugindo, percebeu. Mas também não tinha certeza para onde estava indo. A Embaixada do Líbano no Rio ocupava um casarão histórico em Botafogo, a fachada branca adornada com cedros estilizados em dourado. Mariana subiu os degraus de mármore, sentindo o peso dos olhares dos seguranças. Havia solicitado o dia de folga no restaurante, deixando Alan preocupado e cheio de perguntas que ela não sabia responder. No saguão climatizado, uma recepcionista verificou seu nome na lista de visitas e a conduziu por um corredor decorado com fotografias panorâmicas de Beirute, Baalbek e outras paisagens libanesas que faziam seu coração apertar de saudade. Por aqui, senhora, indicou a recepcionista abrindo uma porta dupla. Mariana esperava um escritório formal. Em vez disso, encontrou uma sala de reuniões com vista para o jardim interno. 3 pessoas a aguardavam. Um homem de meia-idade em terno impecável, com um distintivo da embaixada. Dr. Farid, que sorriu encorajadoramente. E, para sua surpresa, o Sheikh Khalid al-Rashid. Senhorita Daoud, cumprimentou o homem de terno, levantando-se. Sou Jamil Khoury, adido cultural da embaixada. É um prazer finalmente conhecê-la. Finalmente, a escolha da palavra não passou despercebida. Por favor, sente-se, ofereceu Dr. Farid, indicando a cadeira vaga. Sei que isso deve parecer intimidador, mas garanto que estamos aqui com as melhores intenções. Mariana sentou-se rigidamente, mantendo a postura defensiva que aprendera durante os anos de guerra. Do que se trata esta reunião exatamente? Jamil Khoury pigarreou. Primeiramente, gostaria de esclarecer sua situação legal. Segundo nossos registros, seu passaporte libanês expirou há 4 anos. Normalmente isso seria um problema burocrático significativo, mas ele sorriu deslizando uma pasta pela mesa. Tomamos a liberdade de iniciar o processo de renovação. Se estiver de acordo, claro. Mariana abriu a pasta com cuidado. Dentro, formulários preenchidos com seus dados e um documento oficial com o selo da embaixada. Por quê? Perguntou simplesmente. O sheik inclinou-se para a frente. Porque precisamos de você, Mariana. Dr. Farid ergueu uma mão, como que pedindo ao sheik que moderasse seu entusiasmo. Deixe-me explicar. Tenho coordenado um programa de assistência médica para refugiados sírios e libaneses no Brasil. Começamos pequenos, mas recentemente... Ele olhou para o sheik. Recentemente decidi financiar uma expansão significativa, completou Khalid. Uma clínica completa. Equipe internacional. Mas enfrentamos um problema recorrente. A barreira linguística. Muitos refugiados não falam português ou inglês. Os traumas que carregam tornam a comunicação ainda mais difícil. Mariana compreendeu subitamente. Vocês querem que eu seja tradutora. Mais que isso, corrigiu o Dr. Farid, queremos que você coordene nossa equipe de tradutores e mediadores culturais. Alguém que entenda não apenas os idiomas, mas a experiência do trauma, do deslocamento. Um silêncio pesado caiu sobre a sala, enquanto Mariana absorvia a proposta. Através da janela, podia ver as montanhas do rio e um fragmento de oceano brilhando sob o sol. O mesmo oceano que a havia trazido até ali, fugindo de memórias que agora retornavam para buscá-la. Como vocês me encontraram? Perguntou finalmente. Realmente foi coincidência o sheik aparecer no restaurante? Os 3 trocaram olhares. Foi coincidência, admitiu o sheik. Mas depois daquele primeiro encontro, confesso que fiquei intrigado. Uma garçonete brasileira falando árabe clássico, com sotaque libanês. Pedi à minha equipe que investigasse. Quando descobri a conexão com o Hospital Hamra e meu primo Ahmed, Khalid me procurou, continuou o Dr. Farid. Eu já a havia reconhecido, claro,
mas respeitei seu desejo de anonimato. No entanto, quando soube dos planos para a clínica e a necessidade desesperada por alguém com suas habilidades, então todos vocês decidiram sobre meu futuro sem me consultar? Mariana não conseguiu conter o tom amargo. Exatamente como no Líbano. Sempre outros decidindo nossos destinos. Jamil Khoury parecia desconfortável. Senhorita Daoud, perdoe-nos se pareceu presumptuous. A intenção era apenas facilitar uma oportunidade, caso estivesse interessada. O sheik estudou-a com intensidade. Você está com raiva, compreensível. Mas pergunte a si mesma, está realmente vivendo ou apenas sobrevivendo? Servindo mesas quando poderia estar salvando vidas novamente? As palavras atingiram-na como um golpe físico. Mariana levantou-se abruptamente, a cadeira arrastando no piso de madeira. Você não sabe nada sobre mim, disse a voz trêmula. Sobre o que vi, o que perdi. Sobre os pesadelos que ainda tenho todas as noites. Não se atreva a julgar minhas escolhas de sobrevivência. Dr. Farid levantou-se também, colocando-se entre ela e o sheik. Mariam, por favor. Ninguém está julgando você. O que passamos em Beirute, ninguém que não esteve lá pode compreender. Eu sei. Lágrimas inesperadas queimavam os olhos de Mariana. Por que não me deixam em paz? Por que não podem me deixar esquecer? Porque algumas coisas não foram feitas para serem esquecidas, respondeu o Dr. Farid suavemente. Algumas experiências nos transformam tão fundamentalmente que negá-las é negar quem somos. Mariana respirou fundo, lutando para recuperar o controle. Preciso de tempo. Para pensar. Claro, concordou Jamil rapidamente. A oferta permanece aberta. Sem impressão. Ao sair da embaixada, Mariana sentiu-se desorientada, como se tivesse perdido algo crucial. Talvez a invisibilidade protetora que havia cultivado por anos. No portão, uma figura familiar a aguardava. Sofia. O que você está fazendo aqui? Perguntou Mariana, surpresa. Sofia parecia nervosa. Alan me contou sobre sua reunião. Fiquei preocupada e tem algo que você precisa saber. Carla apareceu no restaurante hoje com 2 homens de terno. Estavam perguntando sobre seus documentos, seu endereço. Alan recusou-se a dizer qualquer coisa, mas o quê? Um deles mencionou deportação. Acho que vão tentar usar sua situação para pressionar você. Mariana olhou para trás, para o prédio da embaixada e depois para a pasta que segurava, a que continha os papéis para a renovação de seu passaporte libanês. Um círculo se fechando. Sofia, disse finalmente, preciso de um favor. O lua azul fervilhava com a agitação típica de um sábado à noite. Na cozinha, chefes gritavam pedidos enquanto garçons deslizavam entre as estações com bandejas carregadas. Mariana observava tudo da entrada dos funcionários, usando roupas civis em vez do uniforme habitual. Tem certeza disso? Perguntou Alan, parado nervosamente ao seu lado. A Carla vai surtar. Estou cansada de fugir, respondeu Mariana. Estou cansada de me esconder. Sofia aproximou-se deles, apontando discretamente para a área VIP. Eles chegaram. Todos eles. Mariana assentiu, ajustando o blazer simples que substituía seu uniforme de garçonete. Lembrem-se do plano. Se der errado, não vai dar. Alan apertou seu ombro gentilmente. Estamos com você. Na semana desde a reunião na embaixada, Mariana havia tomado uma decisão. Não permitiria que outros definissem seu destino novamente. Nem Carla com suas ameaças veladas, nem o sheik com sua proposta bem-intencionada, mas presunçosa. Era hora de reclamar sua própria narrativa. Com passos firmes, atravessou o restaurante em direção à mesa VIP, onde Carla conversava animadamente com 2 homens de terno e o próprio Sheik Khalid. Dr. Farid estava sentado discretamente em uma mesa adjacente, observando a cena com expressão preocupada. Senhorita Duarte, exclamou Carla ao notá-la, falso espanto na voz. Não está escalada para hoje, e certamente não está uniformizada para trabalhar. Não vim trabalhar, respondeu Mariana calmamente. Vim esclarecer algumas coisas. Os homens de terno a estudaram com interesse profissional. Um deles tinha o distintivo da Polícia Federal parcialmente visível no bolso interno do paletó. O sheik parecia genuinamente surpreso com sua aparição. Talvez possamos conversar em particular, sugeriu Carla, tensão evidente em seu sorriso forçado. Não, aqui está perfeito, Mariana indicou a mesa.
Afinal, você planejou este pequeno encontro cuidadosamente, não é? O sheik, os oficiais de imigração, todos reunidos para decidir meu futuro. O restaurante começou a silenciar gradualmente, a tensão gravitando para a cena incomum. Marian, o sheik começou. Não é o que parece. É exatamente o que parece, interrompeu ela. Uma tentativa de me coagir. Ameaçar-me com deportação se não aceitar sua oferta. Dr. Farid levantou-se de sua mesa, aproximando-se com preocupação. Do que ela está falando, Khalid? O sheik pareceu genuinamente confuso. Não tenho ideia. Jamais ameaçaria você, Marian. Carla pigarreou. Estes senhores estão apenas verificando a situação legal da senhorita Duarte, ou Daoud. Afinal, mentir em documentos de trabalho é uma ofensa séria. Um dos homens de terno assentiu. Recebemos uma denúncia anônima sobre possível fraude de identidade. Anônima, repetiu Mariana, encarando Carla diretamente. Que conveniente. O sheik olhou de Carla para Mariana, compreensão lentamente surgindo em seu rosto. Você achou que eu estava por trás disso? Que estava tentando forçá-la a trabalhar para mim. Antes que Mariana pudesse responder, Sofia aproximou-se com uma bandeja. Nela não havia bebidas ou alimentos, mas uma pasta e um pequeno gravador. Talvez isso ajude a esclarecer a situação, disse Sofia, colocando a bandeja sobre a mesa. Carla empalideceu. O que é isso? Sofia ativou o gravador. A voz de Carla emergiu claramente. Diga a eles que ela mentiu na documentação, que suspeitamos que seja uma imigrante ilegal. Use a ficha de admissão como evidência. Sim, o sheik estará aqui no sábado. Será o momento perfeito para pressionar. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Os oficiais da Polícia Federal trocaram olhares desconfortáveis. Também temos isso, continuou Sofia, abrindo a pasta para revelar documentos impressos. Há e-mails da senhorita Mendonça solicitando investigação privada sobre Mariana, datados de antes de qualquer incidente com o sheik. E correspondências recentes com um contato na Polícia Federal organizando esta operação. Isso é invasão de privacidade, protestou Carla, voz elevando-se em pânico. Hacking! Espionagem corporativa. Na verdade, interveio Alan aproximando-se com o Sr. Paulo. São e-mails enviados de um computador do restaurante, tecnicamente propriedade da empresa. O Sr. Paulo examinou os documentos com expressão grave. Carla, o que significa isso? Ela estava apenas fazendo seu trabalho. Um dos oficiais tentou mediar. Denunciar possíveis irregularidades, assédio, corrigiu Mariana firmemente. Perseguição sistemática desde o momento em que descobriu que eu falava árabe. Não porque eu representava alguma ameaça, mas porque não me encaixava na narrativa que ela criou sobre mim, porque me atrevi a ser mais do que ela havia decidido que eu poderia ser. Dr. Farid aproximou-se, colocando-se ao lado de Mariana. Se me permitem, há algo mais que deveriam saber. Mariana, ou Marian Daoud, tem status legal completo no Brasil. É cidadã brasileira de nascimento, com direito à dupla cidadania libanesa por herança paterna. Ele retirou um envelope do bolso interno de seu paletó. Aqui está a documentação completa, incluindo seu passaporte brasileiro válido e o libanês recém-renovado, perfeitamente legal. A única mentira foi omitir suas habilidades linguísticas em um formulário de emprego, o que dificilmente constitui crime. Os oficiais da Polícia Federal examinaram os documentos, claramente desconfortáveis com o rumo da situação. Parece que houve um mal-entendido, concluiu o mais velho deles, guardando seu bloco de notas. Lamentamos o transtorno, senhorita Duarte. O restaurante inteiro observava em silêncio enquanto a cena se desenrolava. Garçons, cozinheiros, clientes, todos testemunhavam o confronto com fascínio mal disfarçado. Carla, percebendo sua posição insustentável, tentou uma última saída. Foi tudo um mal-entendido. Eu estava apenas preocupada com a reputação do restaurante. Chega, Carla, interrompeu o Sr. Paulo firmemente. Acompanhe-me ao escritório. Agora. Enquanto Carla seguia o proprietário, lançando um último olhar venenoso a Mariana, o sheik levantou-se lentamente. Peço 1000 desculpas, disse ele formalmente, para que todos pudessem ouvir. Jamais teria participado disso se soubesse das verdadeiras intenções. Minha oferta sempre foi genuína e completamente voluntária. Dirigindo-se a Mariana, continuou.
Espero que isso não tenha prejudicado irremediavelmente nossa relação profissional potencial. Mariana estudou o homem diante dela. Um sheik bilionário, acostumado a obter o que desejava, mas cujos olhos revelavam genuína mortificação. Precisamos conversar, respondeu finalmente. Mas não aqui. Não agora. Enquanto o sheik assentia e se retirava discretamente, seguido pelos constrangidos oficiais, o restaurante gradualmente retomou seu burburinho normal. Alan e Sofia permaneceram ao lado de Mariana, solidários em seu silêncio. O que você vai fazer agora? Perguntou Sofia finalmente. Mariana olhou ao redor. Para as mesas que havia servido durante 3 anos, para os colegas que apenas começavam a realmente conhecê-la, para o lugar onde havia se escondido do mundo e de si mesma por tanto tempo. Ainda não sei, respondeu honestamente, mas pela primeira vez em muito tempo, a decisão é realmente minha. Você realmente vai embora? A pergunta de Alan pairou entre eles no ar morno da manhã de domingo. Estavam sentados no calçadão de Copacabana, observando os primeiros surfistas enfrentarem as ondas enquanto compartilhavam um pacote de pão de queijo. Uma semana havia se passado desde o confronto no restaurante. Não chamaria de ir embora, respondeu Mariana, observando uma gaivota pousar próximo a eles. Estou considerando outras possibilidades. O Sr. Paulo havia demitido Carla na mesma noite do incidente, oferecendo a Mariana não apenas suas sinceras desculpas, mas também uma promoção para supervisora de atendimento. A proposta era generosa, mas chegara tarde demais. Algo fundamental havia mudado dentro dela. Você já decidiu sobre a oferta do sheik? Alan perguntou, tentando soar casual apesar da preocupação evidente. Mariana sorriu. Não exatamente. Tivemos uma longa conversa ontem. Após o confronto no restaurante, o sheik Khalid havia mantido distância respeitosa, contatando-a apenas através de Dr. Farid. Quando finalmente se encontraram novamente, foi em terreno neutro. Um café discreto em Botafogo, longe dos holofotes do Lua Azul. Na verdade, continuou ela, fiz uma contraproposta. Alan ergueu as sobrancelhas surpreso. Uma contraproposta? Para um bilionário? Por que não? Mariana deu de ombros, uma confiança nova colorindo seus gestos. A clínica para refugiados é uma ideia excelente, mas trabalhar exclusivamente com tradução médica seria limitante. Nas 2 semanas desde que sua verdadeira identidade fora revelada, algo inesperado havia acontecido. A história da garçonete poliglota, que salvou vidas na guerra, havia circulado entre os clientes do restaurante, eventualmente chegando a jornalistas locais. Sofia, com seu treinamento em jornalismo, ajudara Mariana a navegar o súbito interesse, transformando o que poderia ser exploração sensacionalista em algo mais significativo. Propus um centro cultural e de apoio, explicou Mariana. Não apenas tradução médica, mas assistência legal, integração cultural, preservação de histórias. Um lugar onde refugiados possam receber ajuda prática, mas também manter conexão com suas raízes enquanto constroem novas vidas. Alan sorriu, genuinamente impressionado. E o sheik concordou? Surpreendentemente, sim. Com algumas condições, claro. Ele quer resultados quantificáveis, relatórios regulares, o típico pensamento de investidor. Ela pausou, observando as ondas quebrarem na areia. Mas o mais importante, tenho autonomia total sobre a operação. Nunca mais alguém vai ditar quem sou ou o que devo fazer. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, deixando a brisa marítima refrescar seus rostos. Grupos de famílias começavam a chegar à praia, estendendo guarda-sóis coloridos e cadeiras. Vou sentir sua falta no restaurante, confessou Alan finalmente. Não será o mesmo sem você. Mariana tocou o braço do amigo gentilmente. Quem disse que vou deixar o restaurante completamente? O centro só funcionará durante o dia. Ainda posso fazer alguns turnos noturnos. Sério? O rosto de Alan iluminou-se. Mesmo sendo financeiramente desnecessário? Especialmente por ser financeiramente desnecessário, corrigiu Mariana. Agora posso trabalhar lá porque quero, não porque preciso. Faz toda a diferença. Eles observaram um grupo de crianças correndo em direção às ondas, gritando de alegria ao sentir a água fria nos pés. Sabia que Sofia pediu demissão? Comentou Alan casualmente. Ela vai trabalhar com você no centro.
Disse que finalmente encontrou o tema perfeito para seu projeto de conclusão em jornalismo. Mariana sorriu. Ela tem talento e paixão genuína pela causa. E o Dr. Farid? Vai coordenar a parte médica, obviamente. Mas também... Ela hesitou, um leve rubor colorindo suas bochechas. Ele me convidou para jantar. Um jantar não profissional. Alan assobiou baixinho. Uau! O médico herói e a tradutora heroína. Parece história de filme. Não somos heróis, corrigiu Mariana firmemente. Apenas pessoas que estavam no lugar errado na hora errada e fizeram o melhor que podiam. Um vendedor ambulante passou oferecendo água de coco. Mariana comprou 2, entregando uma a Alan. Sabe o que é mais estranho? Refletiu, observando o líquido transparente em seu copo. Por anos tentei apagar Mariana Daoud completamente. Escondi meu passado, minhas habilidades, tudo o que me definia além do básico necessário para sobreviver. Pensei que estava me protegendo. E não estava? De certa forma, sim. Mas também estava me aprisionando. Ela gesticulou para a praia à frente deles, para as pessoas vivendo suas vidas livremente sob o sol. Toda essa energia gasta em ser invisível. Imagine o que eu poderia ter feito com ela. Alan estudou a amiga com admiração silenciosa. Em apenas algumas semanas, a garçonete quieta e eficiente que conhecera havia se transformado em alguém completamente novo, ou talvez, mais precisamente, em alguém que sempre existira, mas permanecera escondido. Então, qual é o próximo passo? Perguntou. Mariana respirou fundo, saboreando o ar salgado do mar. Amanhã vamos visitar o espaço que o Sheik ofereceu para o centro, em Botafogo. Na terça, reunião com a equipe inicial. Na quarta, começo a elaborar o programa de assistência linguística. Ela sorriu. E na sexta à noite estarei servindo mesas no Lua Azul, como sempre. Como sempre, mas diferente, observou Alan. Exatamente, concordou Mariana. Como eu mesma. Finalmente. Enquanto o sol subia no horizonte, banhando a praia em luz dourada, uma sensação de possibilidade pairava no ar. Não apenas para Mariana, mas para todas as vidas que ela tocaria, agora que não estava mais escondida. O novo Centro Cultural e de Apoio Raízes ocupava um casarão histórico restaurado em Botafogo, a fachada azul claro destacando-se entre os prédios comerciais modernos. 3 meses após sua inauguração, já havia se tornado um ponto de referência para refugiados e imigrantes de toda a cidade. Mariana atravessou o pátio interno, onde um pequeno café servido por refugiados sírios oferecia cardápio que mesclava culinária do Oriente Médio com toques brasileiros. Nas mesas sombreadas por limoeiros, pessoas conversavam em diversos idiomas, criando uma Babel harmoniosa. Bom dia, senhorita Daoud, cumprimentou Yasmin, uma jovem palestina que trabalhava na recepção. Temos um grupo novo chegando às 10, família afegã, 5 pessoas. Nenhum deles fala português ou inglês. Obrigada, Yasmin. Pedir para o Ahmad ficar disponível. Ele fala Dari. O centro havia crescido rapidamente, muito além das expectativas iniciais. O que começara como uma pequena operação, com foco em tradução médica, expandira-se para incluir assistência legal, aulas de português, workshops de integração cultural e até mesmo um programa de preservação de histórias orais. Sofia, que agora coordenava na área de comunicação, acenou do outro lado do pátio, aproximando-se com um tablet. Mari, o jornal da comunidade libanesa quer fazer uma matéria sobre o centro. E recebemos outra solicitação da universidade. Querem que você dê uma palestra sobre mediação linguística em contextos de crise. Mariana sorriu. Marque a entrevista para a semana que vem. Quanto à palestra, vou pensar. Ainda não me sinto confortável como especialista. Você é a única especialista que temos, insistiu Sofia carinhosamente. Ao entrar no prédio principal, Mariana passou pelo mural, onde fotografias de diversos países se misturavam a mensagens de agradecimento escritas à mão. Entre elas, uma foto emoldurada do Hospital Hamra antes da guerra, um lembrete constante do que havia sido perdido e do que poderia ser reconstruído. Em seu pequeno escritório no 2º andar, Dr. Farid aguardava com xícaras de café turco. Bom dia. Cumprimentou-o com um sorriso, aceitando o café que ele oferecia. Nos últimos meses, o que começara como uma relação estritamente profissional havia evoluído para algo mais pessoal.
ainda cauteloso, ainda em desenvolvimento, mas inegavelmente significativo. Recebi notícias do Líbano, comentou ele sentando-se diante dela. O Hospital Hamra está sendo reconstruído, com proteções adicionais desta vez e status internacional reforçado. Mariana absorveu a informação em silêncio. O hospital havia sido o epicentro de sua vida anterior, onde havia encontrado propósito, onde havia perdido tanto, onde havia finalmente decidido fugir. O Sheikh Khalid está envolvido no financiamento, continuou o Dr. Farid. Ele mencionou que gostaria que participássemos de alguma forma, talvez uma visita, quando a reconstrução estiver concluída. A ideia de retornar a Beirute enviou uma onda de emoções contraditórias através de Mariana. Medo, saudade, apreensão, desejo. Talvez, respondeu cautelosamente. No futuro. Dr. Farid assentiu, compreendendo sem necessidade de mais palavras. Ele, mais do que qualquer pessoa, entendia o complexo relacionamento que Mariana tinha com seu passado. Um leve toque na porta interrompeu a conversa. Halan entrou, usando o avental do café do centro, onde trabalhava meio período além de seus turnos no Lua Azul. Desculpem interromper, mas há alguém aqui que insiste em falar com você, Mari. Um rapaz libanês. Diz que é Ahmed Al-Rashid. Mariana quase derrubou sua xícara. Ahmed, o primo do Sheikh, aqui? Dr. Farid parecia igualmente surpreso. Khalid não mencionou nada sobre a visita do primo. Com o coração acelerado, Mariana desceu as escadas até o pátio. Lá, observando o mural de fotografias, estava um jovem de aproximadamente 30 anos, vestido casualmente em jeans e camisa polo. Seu braço direito, embora funcional, mostrava cicatrizes visíveis, lembrança do ferimento que quase o custara o membro anos antes. Ahmed chamou suavemente em árabe. Quando ele se virou, seus olhos iluminaram-se com reconhecimento imediato. Al-Malak, murmurou, o anjo, o apelido que havia lhe dado no hospital. Realmente é você. O que está fazendo aqui? Perguntou Mariana, ainda atordoada com o encontro inesperado. Vim para a conferência de tecnologia no Rio, explicou ele. Mas a verdadeira razão... Khalid me contou que havia encontrado você, que estava viva. Precisava ver com meus próprios olhos. Algo na sinceridade de sua expressão tocou Mariana profundamente. Este homem representava uma conexão direta com seus dias mais sombrios e mais significativos, quando cada palavra traduzida poderia significar a diferença entre vida e morte. Você salvou meu braço, continuou Ahmed, erguendo o membro marcado por cicatrizes. Os médicos queriam amputar. Não conseguiam explicar o procedimento alternativo, e eu estava em pânico demais para entender o pouco de inglês que sabia. Então você apareceu? Apenas traduzi, interrompeu Mariana, desconfortável com a gratidão em sua voz. Os médicos fizeram o trabalho real. Ahmed sorriu. Minha esposa discordaria. Ela diz que devo meu braço, minha carreira como engenheiro e, portanto, nosso encontro a você. Ele hesitou. Ela está aqui também. Com nosso filho. Mariana sentiu lágrimas inesperadas queimarem seus olhos. No meio de tanto caos e destruição, aqui estava algo que havia florescido. Uma família que existia, em parte porque ela havia estado naquele hospital. Naquele dia, conhecendo aquelas palavras específicas. Gostaria muito de conhecê-los, respondeu sinceramente. Enquanto Ahmed saía para buscar sua família, Dr. Farid aproximou-se silenciosamente, colocando uma mão reconfortante no ombro de Mariana. Você vê agora? Perguntou suavemente. Por que nunca poderíamos simplesmente esquecer? Por que algumas histórias precisam continuar? Mariana observou o centro ao seu redor. O café cheio de vida. As salas de aula onde refugiados aprendiam português. O escritório onde advogados voluntários ajudavam com documentação. O estúdio onde Sofia gravava histórias orais para preservação. Um mundo inteiro construído a partir de palavras, traduzidas de uma vida para outra. Sim, respondeu finalmente. Estou começando a entender. 6 meses após a inauguração do Centro Raízes, Mariana encontrava-se novamente no Lua Azul, mas desta vez como convidada. O restaurante havia sido fechado para um evento especial, ABC to Set, celebração do primeiro semestre de sucesso do centro e o anúncio de sua expansão para uma segunda unidade na Baixada Fluminense. Mesas haviam sido reorganizadas em formato de U.
decoradas com arranjos que mesclavam flores brasileiras com cedros libaneses em miniatura. Nas paredes, fotografias documentavam a jornada do centro, desde a reforma do casarão até imagens das famílias atendidas, das aulas de português, dos eventos culturais. Mariana circulava entre os convidados com uma nova confiança. Vestia um elegante conjunto azul marinho que Sofia a ajudara a escolher, uma mudança dramática do uniforme preto que usara por anos. Em seu peito, um pequeno broche dourado com o logo do centro, um cedro com raízes que se transformavam na silhueta do Cristo Redentor, simbolizando a conexão entre culturas. Ainda parece estranho estar aqui sem estar trabalhando, comentou para Alan, que se aproximou oferecendo uma taça de champanhe. Bem, tecnicamente estou trabalhando, respondeu ele com um sorriso, ajustando seu uniforme. Mas só por esta noite. Amanhã começo no centro em período integral. A notícia pegou Mariana de surpresa. O quê? Você não me disse nada. Queria fazer uma surpresa. O Dr. Farid aprovou minha transferência ontem. Vou coordenar o café da nova unidade. Mariana abraçou-o impulsivamente. Isso é maravilhoso. Mas, tem certeza? O salário no centro ainda não se compara ao que você ganha aqui com gorjetas. Alan deu de ombros. Algumas coisas valem mais que dinheiro. Ver o que vocês estão construindo. Quero fazer parte disso. Antes que Mariana pudesse responder, o Sheik Khalid subiu ao pequeno palco improvisado. Nos meses desde o confronto no restaurante, ele havia se tornado um aliado inesperado, fornecendo não apenas financiamento, mas também conexões diplomáticas cruciais para o trabalho com refugiados. Boa noite a todos, começou ele em português, cuidadosamente ensaiado. Estamos aqui para celebrar não apenas um centro cultural, mas uma ideia transformadora. Enquanto o Sheik discursava sobre a importância do trabalho com refugiados, Mariana observava a plateia. Sr. Paulo sorria orgulhoso, tendo se tornado um dos primeiros apoiadores brasileiros do projeto. Sofia filmava tudo para o documentário que produzia sobre o centro, sua tese final de jornalismo. Dr. Farid, ao lado dela, mantinha uma mão discretamente próxima à sua, um gesto de intimidade que ainda era novo e precioso. E agora, continuou o Sheik, gostaria de fazer um anúncio especial. A Fundação Al-Rashid, em parceria com a Embaixada do Líbano e o Ministério da Educação do Brasil, estabeleceu o programa Pontes, uma iniciativa de bolsas de estudo para jovens refugiados. Um murmúrio de surpresa percorreu o salão. Este era um desenvolvimento que nem mesmo Mariana conhecia. Cada ano, 20 estudantes refugiados receberão educação completa, do ensino fundamental à universidade. A administração deste programa será confiada à diretora do Centro Raízes, Marian Daoud. Todos os olhares voltaram-se para Mariana. O uso de seu nome libanês não passou despercebido. Era a primeira vez que o Sheik a chamava assim em público. Mariam, chamou-a Khalid, estendendo a mão em direção ao palco. Poderia se juntar a mim? Com pernas levemente trêmulas, Mariana subiu ao palco. A luz dos holofotes, antes algo que evitava instintivamente, agora iluminava seu rosto para todos verem. Este programa, explicou o Sheik, entregando-lhe um envelope oficial, foi inspirado por sua própria história. Uma jovem entre dois mundos, usando o poder das palavras para construir pontes quando outros erguiam muros. Mariana abriu o envelope com cuidado. Dentro, além dos documentos do programa, havia algo inesperado. Uma fotografia antiga do Hospital Hamra com uma equipe médica internacional. Na frente, quase irreconhecível em seu hijab improvisado, estava ela. Ao lado da foto, uma nota manuscrita. A garota que salvou meu primo agora salvará muitos mais. A emoção fechou sua garganta. Por anos, havia fugido desta imagem de si mesma. A jovem tradutora que arriscara tudo. Agora, segurando a fotografia sob as luzes, sentiu algo se resolver dentro dela. Não era mais necessário separar Marian de Mariana. Não era mais necessário esconder uma para proteger a outra. Obrigada, disse finalmente, sua voz firme apesar da emoção. Mas este programa não deve celebrar uma pessoa. Deve celebrar o poder das palavras para transformar vidas.
Virando-se para a plateia, continuou. Quando cheguei ao Brasil, escolhi o silêncio como proteção. Escondi minhas habilidades, minha história, minha identidade. Achei que isso me manteria segura. Ela fez uma pausa, buscando o rosto de Dr. Farid na multidão, encontrando seu sorriso encorajador. Mas há uma verdade que aprendi da maneira mais difícil. Palavras não são apenas ferramentas de comunicação. São pontes entre mundos. São refúgios quando tudo mais é destruído. São a diferença entre ser visto e ser invisível. Um silêncio respeitoso pairava sobre o salão. Até mesmo os garçons haviam parado para ouvir. Este programa, continuou Mariana, erguendo o envelope, não é sobre mim. É sobre cada jovem, refugiado que chega aqui carregando histórias que precisam ser contadas, conhecimentos que precisam ser compartilhados, sonhos que precisam de novas palavras para florescer. Ela respirou fundo, enfrentando o momento de vulnerabilidade total. Por muito tempo pensei que minha história havia terminado em Beirute, que tudo o que restava era esconder-me e sobreviver. Estava errada. Sua voz ganhou força. Nossas histórias nunca terminam enquanto pudermos contá-las. Nossas identidades nunca se perdem enquanto pudermos nomeá-las. E nossas vidas nunca ficam em suspenso enquanto pudermos traduzi-las para um novo começo. A sala irrompeu em aplausos. Dr. Farid foi o primeiro a levantar-se, seguido por Sofia, Alan, Senhor, Paulo e gradualmente todos os presentes. O Sheikh Khalid, ao lado dela, inclinou-se em uma reverência respeitosa. Enquanto os aplausos continuavam, Mariana sentiu uma onda de clareza, como se finalmente pudesse ver todo o arco de sua vida, do Rio para Beirute e de volta, não como uma fuga, mas como uma jornada necessária. A garçonete invisível havia desaparecido completamente. Em seu lugar estava uma mulher inteira, que não precisava mais escolher entre seus nomes, suas línguas, suas identidades. Mariana. Finalmente, simplesmente ela mesma. Um ano depois da inauguração do Centro Raízes, Mariana permanecia na varanda de seu novo apartamento em Botafogo, observando o sol nascendo sobre a Baía de Guanabara. Diferente da kitnet minúscula em Copacabana, este lugar tinha espaço suficiente para abrigar não apenas ela, mas todas as suas histórias. Nas paredes, fotografias de Beirute misturavam-se com imagens do Rio. Uma estante exibia livros em português, árabe, inglês e francês. Na mesa de centro, jornais locais destacavam o sucesso do programa Pontes, que já havia concedido bolsas para a primeira turma de estudantes refugiados. O telefone tocou. Era Sofia, sua voz animada mesmo àquela hora da manhã. Mari, você já viu as notícias? Seu nome está na lista de indicados ao Prêmio Direitos Humanos da ONU. A cerimônia será em Genebra no próximo mês. Mariana sorriu, anotando os detalhes, enquanto Sofia falava rapidamente sobre passaportes, vistos e o documentário, que seria exibido durante a cerimônia. Após desligar, sentou-se na varanda com uma xícara de café. Ao longe podia ver o casarão azul do Centro Raízes, onde em algumas horas começaria mais um dia de trabalho. Na noite anterior, havia recebido um e-mail da Universidade Americana de Beirute, convidando-a para uma conferência sobre mediação cultural em zonas de conflito. Beirute, a cidade que havia deixado para trás, que agora a chamava de volta, não como fugitiva, mas como especialista. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Dr. Farid. Agora simplesmente Farid, desde que seu relacionamento evoluíra de profissional para pessoal. Entrou carregando uma pequena caixa de madeira entalhada. Bom dia, cumprimentou-o com um beijo leve. Pensei que você fosse direto para o centro hoje. E perder a oportunidade de ver sua reação a isso? Ele sorriu, estendendo a caixa. Chegou ontem do Líbano. Mariana abriu a caixa cuidadosamente. Dentro, um objeto que fez seu coração saltar. Um pequeno broche dourado idêntico ao que usava no uniforme do Lua Azul, mas muito mais antigo, claramente, um item de família. Era da minha avó, explicou Farid. Ela o usava quando deixou o Líbano durante a Guerra Civil nos anos 70. Dizia que era seu talismã.
algo para lembrá-la de suas raízes enquanto construía uma nova vida. Mariana tocou o broche delicadamente, sentindo o peso da história que ele carregava. Por que você está me dando isso agora? Farid sentou-se ao seu lado, tomando suas mãos nas dele. Porque você finalmente está pronta para voltar a Beirute. Não como Marianne fugindo para o Brasil, nem como Mariana escondendo seu passado, mas como você mesma, a mulher que construiu pontes entre esses mundos. Lágrimas inesperadas turvaram a visão de Mariana. Tenho medo, admitiu. E se for difícil demais? Se as memórias... Estarei ao seu lado, prometeu ele. E mais importante, você estará em paz consigo mesma, não mais dividida entre quem era e quem precisava ser. Mariana prendeu o broche em sua blusa, sentindo seu peso sólido contra seu peito. Lembrou-se subitamente do momento no Lua Azul, anos antes, quando ajustava o broche dourado de seu uniforme, ensaiando o sorriso que mantinha fixo no rosto durante horas. A mulher invisível que havia se tornado. Sabe o que é engraçado? Comentou, olhando para a cidade que despertava lá fora. Por anos pensei que meu maior talento fosse desaparecer. Tornar-me tão invisível que ninguém perguntaria sobre meu passado. Farid sorriu, entendendo perfeitamente. E agora? Agora sei que meu verdadeiro talento sempre foi o oposto. Ver o invisível nos outros. Ouvir as histórias não contadas. Traduzir o silêncio em palavras. Ela tocou o broche pensativamente. Não era coincidência eu ser tradutora. Era quem eu sempre fui, mesmo quando tentava não ser. Juntos, observaram o sol iluminar completamente a baía, transformando a água em um espelho cintilante. Em poucas horas, Mariana estaria no centro, ajudando refugiados a navegar seu novo mundo. No mês seguinte, estaria em Genebra, compartilhando sua experiência com a comunidade internacional. E depois, finalmente, Beirute. Não mais um lugar para fugir, mas um círculo para fechar. Pronta para o dia? Perguntou Farid, levantando-se e estendendo a mão para ela. Mariana assentiu, aceitando sua mão. No centro, novos rostos a aguardavam, novas histórias para traduzir, novas pontes para construir. E desta vez, ela os enfrentaria, não como uma sombra anônima, mas como alguém que finalmente compreendera a verdade mais profunda sobre si mesma. As palavras que carregamos dentro de nós, sejam ditas em voz alta ou guardadas em silêncio, pronunciadas em nossa língua, materna ou traduzidas para novos idiomas, são o que nos define, nos conecta e, eventualmente, nos salva. Fechando a porta de seu apartamento, Mariana Duarte, Marianne Daoud, seguiu em frente, carregando todas as suas histórias, todos os seus nomes, todas as suas palavras. Não mais escondidas, não mais separadas, finalmente integradas em uma única voz.